Fala pessoal, eu sou o Gustavo e agora a gente vai falar sobre o simbolismo organizacional na identidade das empresas e como esse simbolismo organizacional ele pode afetar o comportamento dos colaboradores. O simbolismo organizacional ele pode ser definido como o uso de símbolos para poder se comunicar tanto internamente quanto externamente com o público-alvo da sua empresa. Normalmente existem três tipos de símbolos, que são os auditivos, os verbais e os visuais. Começando pelos visuais, existem três tipos, que são os logotipos, as cores e os uniformes. É a base de tudo do visual, como você pode representar a sua empresa visualmente. Em relação aos auditivos, é bem comum. É o slogan e a música. São os dois principais que a gente tem. Em relação ao verbal, o Marco até comentou recentemente, é a missão, é a visão, é os valores que a empresa traz. Então agora para entender como que o uso de símbolos ele pode chegar a afetar os colaboradores da sua empresa, a gente vai passar por alguns exemplos que eu puxei, que são um slogan, um logotipo e uma cor, para vocês poderem entender qual foi a escolha desses exemplos e o que eles significam. Depois para a gente poder entender qual é a correlação com afetar as pessoas dentro da empresa. Então o primeiro que eu peguei foi um logotipo que é o da Nike. O logotipo da Nike ele é o swoosh e ele representa velocidade, ele representa movimento, performance. O segundo exemplo que eu peguei são as cores. Eu peguei o da Coca-Cola. Da Coca-Cola, ele representa vitalidade, ele representa energia, ele representa otimismo. E agora, o último é o da Nike. O da Nike, ela possui o slogan Think Different, que a ideia é basicamente você pensar diferente. Essa é meio que a tradução literária desse slogan da Nike. Cada um desses símbolos, eles não foram criados à toa e eles não foram escolhidos aleatoriamente. Devido ao detalhe que eles possuem, além de influenciar as pessoas por fora, internamente eles são utilizados como uma cultura colaborativa. Então, ao criar, por exemplo, o da Nike, quando os colaboradores eles resolvem criar um novo tênis, eles resolvem criar um novo produto, é necessário ter em mente que tem que ter movimento, tem que ter agilidade, tem que ter performance. Você não pode só criar um tênis que é confortável. Ele cada cada empresa ela vai chegar a buscar o seu objetivo. A Apple com Think Different é a mesma ideia. Eles têm que pensar em produtos inovadores. É uma empresa de tecnologia e a cultura colaborativa deles é de criar produtos que as pessoas no momento não pensaram. Essa é meio que a ideia. E o da Coca-Cola é algo mais simples, mas também funciona. Eles mantêm a marca do mesmo jeito, mas a forma que eles representam, a forma que é exposto ao público é para informar energia, é para informar vitalidade, é para informar otimismo. Essas são as escolhas que cada logo possui. Eu poderia passar por vários exemplos de como os símbolos eles influenciam dentro do comportamento, principalmente das empresas. Por exemplo, a Google. A Google ela possui o slogan Don't Be Evil para os seus próprios colaboradores. A ideia é você ser gentil, você não ser realmente um mauzão assim. É guiar um comportamento ético para cada um. A Vivo ela possui o slogan que é digitalizar para aproximar. Qual que é a ideia? Criar produtos que façam com que as pessoas se aproximem através do meio digital. A 3M ela possui o slogan que é a inovação é a nossa vida. É muito simples, mas ela incentiva os colaboradores, assim como a Apple, a ser criativos, a buscar novas ideias. Essas são as ideias, esses são exemplos que acontecem, que é muito. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre dois temas muito importantes para qualquer organização: a identidade e a imagem. Começaremos definindo o que é identidade e o que é imagem, e exploraremos a diferença entre esses dois conceitos. Em seguida, abordaremos a importância da identidade para o sucesso da organização. E finalmente, vamos discutir como a identidade individual se transforma ao longo da vida e como isso impacta a formação da identidade organizacional. Bom, o que é identidade e imagem? Identidade é a essência da organização, o que a torna única, envolvendo valores, crenças, missões, visão e cultura. Imagem é a percepção que o público tem da organização, que é influenciada pela comunicação, produtos, serviços e o relacionamento aos clientes.
As principais diferenças é que a identidade é interna e a imagem é externa. A identidade é estável, a imagem pode mudar. A identidade é o que a organização é. A imagem é o que o público acha que ela é. Bom, a importância da identidade. A identidade forte ajuda muito a empresa a se destacar-se da concorrência, a atrair e reter talentos, aumentar a confiança dos clientes e stakeholders e alcançar os objetivos organizacionais. Bom, a mudança de identidade individual e a formação da identidade organizacional. O- Bom, basicamente, a mudança de identidade individual ocorre ao longo da vida por diversos fatores. Isso impacta muito na organização. Isso tem mudanças nas expectativas e necessidades dos funcionários, mudança no comportamento dos funcionários e mudança na cultura organizacional. Bom, a formação da identidade organizacional é um processo gradual que é influenciado por missão, visão e valores da organização, a cultura da organização e a comunicação da identidade para o público. Entre isso, tem o papel de liderança, que é fundamental para a formação da identidade organizacional. Os líderes influenciam a identidade através de suas decisões, ações e comportamentos. Bom, para concluir, a identidade e a imagem são conceitos que estão completamente interligados e são cruciais para o sucesso da organização. E investir na construção de uma identidade forte e na gestão da imagem pública é essencial para alcançar os objetivos da informação, da organização, desculpa. Bom, agora partiremos com o Gustavo, que irá falar sobre o simbologismo dentro da empresa. Seguindo com o tema 3, sobre o ciclo motivacional e as necessidades humanas, eu vou falar um pouco sobre a teoria de Herzberg. Friedrich Herzberg foi um psicólogo e um pesquisador que desenvolveu por volta dos anos 50 uma teoria que ficou conhecida como a teoria dos 10 fatores. Com o intuito de explicar como as pessoas reagem e se comportam no ambiente de trabalho, basicamente ela divide as necessidades humanas em dois grandes grupos, que são as questões interpessoais ou motivacionais e as questões de condições de trabalho, que são os fatores higiênicos. Durante a fase de pesquisa, podemos definir os fatores higiênicos como tudo aquilo que está relacionado à empresa. São os fatores extrínsecos, que incluem condições físicas do ambiente, benefícios que são oferecidos, a relação entre os funcionários e a gerência também. Já os fatores motivacionais são aqueles que podemos caracterizar como individuais. É claro que nenhuma pessoa pensa igual, logo é comum que elas deem um certo grau de importância diferente para cada coisa. O que para algumas pessoas, por exemplo, o fator higiênico pode ser supérfluo, para outras pode ser essencial. Já os fatores motivacionais, eles vão ser essenciais para todas as pessoas, visto que cada uma tem o seu fator motivacional em específico. Quando a gente fala em fator motivacional, estamos falando de funções, cargos, tarefas, a liberdade que cada um possui na empresa, sua autonomia, suas metas e seus objetivos. E para concluir esse raciocínio, vale destacar que ter um fator higiênico ou motivacional não é o suficiente para gerar engajamento na equipe, mas não ter um fator higiênico pode ser o suficiente para desmotivá-la. Esses fatores não são opostos. O que ocorrer com um deles vai gerar impacto no outro. E definindo melhor isso, a gente pode dizer que os fatores higiênicos nos levam a uma insatisfação quando não são atendidos. E quando eles são atendidos, eles levam a gente a uma não insatisfação. Essa não insatisfação, ela é basicamente um estado de neutralidade. É diferente da satisfação, quando você chegou onde você queria. A não insatisfação significa só que não está ruim. E para você chegar à satisfação, aí sim a gente precisa dos fatores motivacionais, que são os que nos levam à satisfação quando atendidos em conjunto com os fatores higiênicos. Mas eles também nos levam à insatisfação quando não são atendidos. Portanto, oferecer um ambiente de trabalho adequado, equipamentos adequados, um ambiente tranquilo com comida, água, condições sanitárias, oferecer um bom salário, um plano de carreira, um ambiente de socialização, tudo isso é a chave para alimentar o ciclo motivacional.
Tudo isso de acordo com o que foi proposto pela teoria das necessidades humanas de Herzberg. Oi, eu vou começar a falar sobre o terceiro tema, a teoria de Maslow, que é também conhecida como hierarquia das necessidades de Maslow. Ela é uma das teorias mais influentes no meio da psicologia, que também foi desenvolvida pelo psicólogo Abraham Maslow durante as décadas de 1940 e 1950. Essa teoria, ela propõe a existência de uma hierarquia de necessidades humanas que motivam o nosso comportamento. Essa hierarquia, ela é frequentemente encontrada como uma pirâmide subdividida em 5 níveis, definindo cada necessidade por nível. Então, vamos começar pelo nível mais baixo dessa pirâmide, que seria o primeiro nível, o nível de necessidade fisiológica, que ele se define basicamente pelo mínimo que precisamos para viver, que seria, por exemplo, comer e dormir. O segundo nível, que seria sobre as nossas necessidades de segurança, que seria a nossa segurança física, nossa segurança relacionada à saúde e nossa segurança relacionada ao nosso financeiro e econômico. O terceiro nível, que seria as necessidades sociais, que são vistas também como necessidades de afiliação, que seria basicamente um sentimento de pertencimento, de amor, de amizade, são relações interpessoais que são significativas para o ser humano. O quarto nível seria as necessidades de estima, que envolve o desejo de ser respeitado pelos outros. É basicamente ter uma autoestima, reconhecimento, status, prestígio e até uma realização pessoal. O quinto nível seria as necessidades de autorrealização. São as necessidades de crescimento pessoal e a realização do potencial humano. Ele inclui a busca por autoconhecimento, criatividade, autoexpressão e contribuição para um bem maior. E até mesmo tem alguma definiçãozinha que fala sobre nossa própria paz. Então, finalizando, após ter mostrado esses 5 níveis da pirâmide de Maslow, essa teoria, ela enfatiza muito que, na medida que as nossas necessidades de um nível inferior são satisfeitas, por exemplo, eu já tinha o meu objetivo de, pelo menos, completar minhas necessidades fisiológicas, que é comer e dormir, por exemplo. Eu completei isso, eu começo a ir para o outro nível, que já seria o nível de segurança. De nível de segurança, já iria para o outro, que seria um social. Para o outro, que seria a estima. E, por fim, o de autorrealização. Então, ele define muito que toda pessoa ela tem que percorrer por todos esses níveis para ela conseguir suprir todas as necessidades que ela tem como ser humano.